Olá, bom dia! Hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, e nós vamos ler o verso 20 e 21. Preste atenção. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, em João 17, nós encontramos Jesus elevando ao Pai uma oração que ultrapassa aquele momento imediato que Jesus estava. Essa oração alcança toda a história da igreja, e isso inclui eu e você. Ele diz: não rogo, ou seja, não peço somente por esses, no caso os apóstolos, os discípulos que estavam com ele, mas por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Nós fomos alcançados por essa palavra. Então Jesus está orando por nós. O contexto aqui é profundo, gente, porque Jesus está às vésperas da cruz, após fazer um longo sermão aqui, ó. Nós estamos no capítulo 17, o capítulo 14, 15, 16. Ele faz um longo sermão de despedida, né, dos discípulos, dos apóstolos. E ele está, nesse contexto, falando do Consolador, que é o Espírito Santo, e falando da missão futura, que a igreja, né, os apóstolos tinham que ter em sequência. Então ele está falando, Jesus ora para essa igreja, e que inclui a todos nós. E ele ora aqui como um sumo sacerdote, intercedendo não apenas por aqueles presentes, mas por todos que ao longo dos séculos seriam alcançados pelo testemunho apostólico, pelo testemunho da palavra. Então essa oração, ela revela a consciência clara de Cristo quanto à continuidade dessa obra redentora e missionária. A fé das gerações futuras tendo que ser fundamentada na palavra proclamada e que foi anunciada, e que chegou até nós nessa ação poderosa e soberana de Deus. Gente, isso traz uma aplicação muito forte para nós. Por Jesus ter orado antecipadamente, ele está conferindo para mim e para você três coisas: identidade, segurança e responsabilidade espiritual. A nossa identidade em Cristo, a nossa segurança porque Ele já orou por nós. Nós sabemos que estamos nas mãos dEle, e a responsabilidade que nós temos de anunciar essa palavra. E ele fala de unidade. A unidade pela qual Cristo intercede aqui não é algo institucional ou emocional, mas espiritual e missional. Por quê? Porque aqui no versículo 21, no finalzinho, ele fala: para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a nossa responsabilidade, olha o nosso papel como cristão, nosso papel como igreja do Senhor. Então, isso ensina, irmãos, que a vida cristã autêntica está inseparavelmente ligada à fidelidade à palavra, à comunhão entre os irmãos e o testemunho público desse evangelho. Então nós temos que viver à luz dessa oração e assumir que fazemos parte de um projeto maior, sustentado pela oração intercessória de Cristo, e que as nossas atitudes, relacionamentos e compromisso com a verdade coopera para que o mundo reconheça
que o Pai enviou o Filho. Então, assim a oração de Jesus continua ecoando fortemente na igreja, chamando eu e você a viver de modo coerente, responsável com a fé que nós recebemos da palavra de Jesus. Isso é importante. Então, pensa sobre isso nesse dia, sobre seu papel, a importância dessa oração de Jesus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Que Jesus os abençoe. Senhor, muito obrigado porque o Senhor orou por mim, orou por nós, orou pela realidade dessa obra do Senhor. E quantas coisas o Senhor conferiu a nós para vivermos. Que a gente não se separe da fidelidade e desse compromisso e dessa consciência, dessa oração sobre nós e sobre a tua obra, Senhor. Que haja unidade entre nós, pois assim o mundo saberá que o Senhor veio e que nos salvou. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.